Você é um filho de Deus passando por um período de isolamento? Parece que todo mundo está se afastando de você por algum motivo, e você começa a se questionar o que está acontecendo. Amado, Deus está isolando você por uma razão, tudo porque você é um dos escolhidos. Curioso para saber por quê? Certifique-se de assistir a este vídeo até o final, pois você descobrirá 10 razões pelas quais Deus isola os escolhidos. Embora o isolamento possa ser confuso e desagradável às vezes, você precisa entender que o isolamento de Deus tem um propósito glorioso. Isso não tem nada a ver com você, mas muito mais com o que Deus quer fazer em sua vida. Não permita que o inimigo o faça sentir-se culpado, levando-o a acreditar que você é uma pessoa terrível ou que deve ter feito algo errado, o que explicaria por que todos estão se afastando no momento. Compreender isso ajudará você a mudar seu foco para Deus, em busca de companhia nesta temporada, e não a forçar seu retorno à vida de algumas pessoas, quando claramente Deus está tirando essas pessoas da sua vida. Isso nos traz de volta à pergunta: por que Deus o isolaria? Certifique-se de assistir até o fim, pois faremos algumas orações poderosas no final que acelerarão sua libertação. E se você ainda não se inscreveu neste canal, por favor, faça isso. Número 1. Para construir um relacionamento mais profundo e íntimo com você. O isolamento dos escolhidos pode vir de diferentes formas. Pode vir através de provações, perseguições, rejeições, fracassos ou qualquer coisa que o empurre para o seu próprio espaço e o traga a um lugar onde você está mais sozinho consigo mesmo do que na companhia de outras pessoas. Quando você perceber isso, sua resposta não deve se inclinar para buscar companhia com outras pessoas ou se entregar a atividades para se distrair. Em vez disso, você deve buscar companhia com Deus, porque Ele quer usar esse momento como uma boa oportunidade para construir algo mais sagrado e íntimo com você. O isolamento não é uma maldição, mas uma bênção. Ele permite que você conheça melhor a Deus. A profundidade do conhecimento de Deus e da intimidade com Ele que você alcança durante o isolamento nunca pode ser comparada com o que você obtém em outros lugares. Os sermões que você ouve na igreja, as mensagens que você escuta de vez em quando e o convívio que você tem com sua família de fé não são tão sólidos quanto o que você obterá de Deus quando estiver isolado. Todas essas experiências só serão migalhas caindo da mesa se você não tiver experiências pessoais com Deus. Essas outras experiências só enriquecem e solidificam o que você obterá quando passar tempo de qualidade na presença de Deus, meditando em tudo o que ouviu e digerindo-as sob a influência do Espírito de Deus. No entanto, isso é melhor alcançado quando você está isolado. O isolamento o obriga a dar a Deus sua devoção plena e atenção total, porque não há nada para distraí-lo. Muitas pessoas estão familiarizadas apenas com os milagres que Deus realiza para elas diariamente e não prestam atenção em conhecer a personalidade de Deus. Como resultado, elas tendem a idolatrar os dons e milagres em vez de idolatrar o doador. E para evitar isso em você, como escolhido de Deus, Ele o trará a uma temporada de isolamento para que você possa aprender sobre sua pessoa e caráter. E Deus é ainda mais intencional sobre isso, porque os escolhidos têm a responsabilidade sagrada de levar muitas outras pessoas ao conhecimento de Deus. Mas essa missão seria corrompida se os escolhidos não tivessem um conhecimento profundo do Deus que desejam testemunhar para os outros. E é por isso que 1 Timóteo 2,4 registra que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e conheçam a verdade. O isolamento é uma das maneiras pelas quais Deus
leva os escolhidos a aprender sobre ele e a entrar no conhecimento da verdade. Na temporada de isolamento, você tem todo o tempo para orar a Deus e estudar sua palavra. Seu desejo está sempre voltado para Deus e sua palavra. Nessa intimidade sagrada, você começa a mergulhar no conhecimento puro, não filtrado e não diluído da pessoa e caráter de Deus. Este é o momento em que você verá Deus por si mesmo e o ouvirá por si mesmo. Não há garantia de que tudo começará suave e doce. Os primeiros dias de isolamento geralmente são árduos e pouco atraentes para sua mente humana. Isso é compreensível porque você está acostumado a estar na companhia de pessoas, aproveitando o amor e a atenção delas, ocupado com várias atividades. Mas tudo parece ter de repente sido interrompido e evaporado no ar, e você está se forçando a se encaixar em qualquer lugar. Mas então, quando você se torna tão frustrado que já não tem mais forças para forçar as coisas a seguirem do seu jeito, você se acalma e começa a ouvir as comunicações de Deus. Se você soubesse a profundidade da plenitude que alcança quando finalmente se rende a Deus no isolamento, você seria capaz de cantar, como o salmista fez no Salmo 19:10, que os decretos de Deus são mais doces que o mel. Porque sua presença e graça vivificarão seu espírito de tal forma que você desejará ter mais dele a cada segundo, assim como Davi cantou no Salmo 63, 1-3. Ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Eu te vi no santuário e contemplei o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso, os meus lábios te exaltarão. Este é o testemunho de um homem que esteve no deserto, isolado, sem um amigo ou irmão com quem pudesse se relacionar. Foi nesses momentos de solidão que ele começou a se comunicar com Deus tão profundamente que seu desejo por Deus era maior que seu desejo por água no deserto. Um desejo santo por Deus o capturou, algo que ele não teria tido o privilégio de experimentar se estivesse no centro da agitação da vida cotidiana. Amado, Deus está em todo lugar a todo momento, mas existem momentos íntimos que você não pode ter com Deus em qualquer lugar. São momentos que só podem ser apreciados no isolamento da sua solidão. Assim como um homem não pode se tornar íntimo com sua esposa a qualquer momento ou lugar, eles precisam estar sozinhos. É assim que os casais se conectam e aprofundam seu amor um pelo outro. Da mesma forma, acontece com Deus. Aproveite esse momento de isolamento como uma oportunidade para se conectar a Deus mais profundamente e intimamente. É nesse momento que você pode conhecê-lo melhor e amá-lo pelo que ele é, não pelos seus dons. A Bíblia fez uma distinção entre o tipo de relacionamento que Moisés tinha com Deus e o que os israelitas tinham com Deus. O Salmo 103:7 diz que Deus fez seus caminhos conhecidos a Moisés, mas seus feitos aos filhos de Israel. Por que isso? Moisés passava dias sozinho com Deus na montanha, longe das provocações do povo. Foi nesses momentos de isolamento que Deus lhe deu os mandamentos e as ordenanças para os filhos de Israel. Foram esses momentos isolados que ele teve com Deus que lhe deram uma compreensão mais profunda da pessoa e do caráter de Deus, o que o ajudou a liderar o povo e ensiná-los as ordenanças de Deus. Amado, assim como Moisés, Deus quer que você conheça seus caminhos para que possa conduzir muitas pessoas ignorantes a Ele. Então, uma das razões pelas quais Deus isola os escolhidos é para levá-los a uma intimidade mais profunda com Ele.
Talvez isso não seja razão suficiente para você. Por que mais Deus o isolaria? Aqui está a tradução completa do texto para o português Brasil. Número 2. Preservação da corrupção. A corrupção é prevalente nesta era, e é fácil para qualquer um cair nas maneiras corruptas dos homens. Então, uma das razões pelas quais Deus isola os escolhidos é para preservá-los da corrupção, para que possam manter um coração puro diante de Deus e permanecer preservados na santidade de Deus. O Salmo 16, 10-11 diz: Pois não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. O isolamento é a maneira de Deus fazer você se retirar das tendências corruptas deste mundo, para contemplar sua santidade e se energizar para continuar lidando com os homens. Você encontrará uma história interessante sobre um rei em 2 Reis 20. Deus enviou seu profeta ao rei Ezequias com uma mensagem para informá-lo de que se preparasse para sua morte. Sem se preocupar em saber por que Deus deu uma mensagem tão estranha, o rei orou para que Deus prolongasse sua vida. E Deus atendeu ao seu pedido, acrescentando 15 anos à sua vida. No entanto, Deus estava tentando preservar Ezequias do mal e da corrupção dos últimos dias, dos quais ele não tinha conhecimento. Mas, ao viver mais anos, ele cometeu atos que arruinaram sua herança e posteridade. Embora Deus não esteja pronunciando uma morte literal sobre você, sua temporada de isolamento às vezes pode parecer uma sentença de morte. Em vez de barganhar com Deus, como fez o rei Ezequias, por que não buscar pacientemente a face de Deus para entender o motivo dele ter retirado você da multidão nesta temporada? Você sabia que esse isolamento pode ser um meio de preservação para você contra a corrupção? Você deve confiar em Deus para aproveitar ao máximo esta temporada, para que, quando Ele eventualmente o liberar para sua esfera de influência, seja na política ou no governo, você possa manter sua posição e não ceder às práticas corruptas predominantes. Talvez o motivo pelo qual Deus fez José passar pela provação que passou fosse para separá-lo do estilo de vida corrupto de seus irmãos, para que ele pudesse cumprir sua missão dada por Deus com reverência e honra a Deus. Imagine se ele tivesse ficado com eles por mais tempo. O ato corrupto de Rúben, que se deitou com a concubina de seu pai, poderia tê-lo afetado enquanto ele servia no palácio do rei. Ele poderia ter sido corrompido e deitado com a esposa de Potifar. Ou poderia ter prejudicado o papel de administrador que desempenhou como primeiro-ministro do Egito, desviando os fundos arrecadados com a venda de alimentos. Portanto, Deus não comete erros em seus atos. Ele faz tudo intencionalmente. Quando Ele isola você, Ele está cuidando de você para que a corrupção desta era não o consuma e o impeça de cumprir seu destino dado por Deus. Terceiro, para prepará-los para cumprir o propósito. Outra razão pela qual Deus isola os escolhidos é para prepará-los para cumprir seu propósito. Querido escolhido, os soldados não são feitos no campo de batalha. Eles são treinados antes de serem lançados para pode parecer solitário e desagradável, mas você pode ter certeza de que esse é o melhor ambiente para o nascimento da descoberta de propósito. O isolamento é o lugar onde o caminho que sua vida seguirá é traçado. É onde o trabalho sério é feito. Isso não é algo que se consiga no meio do barulho dos seus compromissos diários com as pessoas. Ao longo da história, você descobrirá que muitas pessoas que começaram a jornada de propósito passaram por temporadas de isolamento. Nelson Mandela foi preso por muitos anos.
Foi enquanto estava isolado naquela prisão que ele recebeu o treinamento e a preparação para se tornar um marco como líder revolucionário na África do Sul. Foram suas ações que gradualmente levaram ao fim do apartheid na África do Sul. Ninguém sai grande em seu propósito sem passar por uma temporada de isolamento. E há muitos exemplos bíblicos cujas vidas e experiências únicas confirmam essa afirmação. O apóstolo Paulo, por exemplo, escreveu a maior parte de suas cartas à igreja enquanto cumpria a pena de prisão. Ele não tinha a comunhão com outros crentes de onde tirar forças. Ainda assim, ele conseguiu criar uma comunhão com os prisioneiros que se converteram a Cristo. Porque Paulo fez o trabalho de evangelista mesmo estando na prisão. Davi é outro exemplo do qual você pode aprender. Samuel o ungiu como o próximo rei de Israel, mas levou cerca de 15 anos para ele se sentar no trono como rei. E adivinhe como ele passou a maior parte desses 15 anos isolado no deserto. Saul caçava tanto a vida de Davi que ele não suportava continuar vivendo no conforto de sua casa ou com sua família. Ele teve que fugir para o deserto em busca de segurança e então se tornou um fugitivo, mudando-se de um lugar para outro porque Saul estava atrás dele. Mas adivinhe o que Deus estava fazendo com ele por meio dessas experiências difíceis? Deus o estava preparando para as batalhas que ele teria que lutar como rei. Foi enquanto Davi estava no deserto que homens fracos e deprimidos começaram a procurá-lo em busca de ajuda. Normalmente, Davi deveria estar muito triste consigo mesmo para acolher e abraçar esses homens, mas porque Deus estava preparando-o para se tornar rei sobre Israel, Deus o treinou através desses homens fracos. Ele recebeu todos eles e os treinou para se tornarem um exército forte. Esses homens, mais tarde, se tornariam aqueles que Deus usaria para fortalecer o reino de Davi como rei sobre o povo de Israel. Esses homens eram tão leais a ele que estavam prontos para sacrificar suas vidas apenas para atender às necessidades de Davi. Portanto, Deus isola os escolhidos para que possam ser preparados para cumprir seu propósito. Essas são as únicas razões pelas quais Deus os isola? Não. Ainda há mais razões. Número 4. Para a renovação da visão. Deus também isola os escolhidos para que sua visão possa ser renovada. É provável que quando você começou sua jornada com Deus, você estava completamente comprometido com Ele e sua palavra. Você tinha uma imagem clara do que Deus queria que você fizesse e era versátil em cumprir suas tarefas e mandamentos, pois tinha certeza sobre seu chamado e suas demandas. Mas à medida que você progride na sua jornada de vida, algumas das suas experiências começam a obscurecer sua visão. E você já não tem clareza sobre o que Deus quer que você faça. Você começa a lutar para fazer a vontade de Deus ou obedecer às suas instruções. Quando isso acontece, Deus o levará a uma temporada de isolamento para que você possa renovar a visão que Ele tem para a sua vida e, assim, correr sua corrida de acordo com ela. A história de Jacó ilustra bem isso. Ele teve um encontro com Deus quando estava indo para a casa de Labão. Deus falou com Jacó em uma visão, dizendo-lhe sobre a aliança que tinha com Abraão e Isaque, que continuaria com ele. Mas depois de vários anos vivendo com e servindo a Labão, ele não estava mais consciente do que Deus havia comunicado a ele através daquela visão. Então, Deus lhe disse novamente que deveria voltar ao seu povo. A jornada de volta para casa foi como um período de isolamento para Jacó, pois ele teria que suportar dias de viagem com o grande número de pessoas e gado que agora possuía. Isso além do fato de que teria que enfrentar Esaú, seu irmão, com quem teve um desentendimento antes de deixar sua casa. Esse medo e incerteza tomaram conta de seu coração, deixando-o inquieto durante toda a viagem.
Foi durante essa jornada que Deus apareceu a ele novamente através de um anjo e lhe deu o mandato de estabelecer a nação de Israel. Como você verá em Abacuque 2:2-3, qualquer visão que Deus lhe der é para um tempo determinado. Ela é destinada a perdurar por dias, meses ou até anos antes de se concretizar. Portanto, o isolamento é uma boa oportunidade para você se familiarizar novamente com a visão que Deus depositou em seu coração há décadas e começar a perguntar a Ele como será o tempo determinado para trazer essa visão à realidade. Isso ajuda você a se posicionar bem para fazer alianças com pessoas estratégicas que Deus trará para ajudá-lo a cumprir a visão, assim como ele fez com Davi no deserto quando diferentes homens vieram até ele. Número 5. Para poda e crescimento. O isolamento é um grande meio que Deus usa para podar seus escolhidos de todos os excessos que se acumularam em suas vidas e impediram seu crescimento. Hebreus 12:1 diz, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Você está carregando pesos que não ajudarão a correr sua corrida de maneira eficaz. Então, o isolamento é uma boa maneira de ajudá-lo a se livrar desse peso e receber graça para crescer. Talvez você já esteja crescendo em sua caminhada com Deus, e todos possam testemunhar que sua fé cristã está se fortalecendo a cada dia. Mas, amado, há um crescimento exponencial que você recebe quando está isolado. Ele o leva a realidades que levariam 10 anos ou mais para você alcançar. Quando você está em isolamento, os pesos começam a cair. A carne começa a se submeter ao domínio do Espírito. Suas percepções sobre Deus se tornam mais claras e seu discernimento fica mais aguçado. Você tem a força e a resistência para jejuar e orar mais do que nunca. Aprende a esperar em Deus como nunca antes e começa a dominar a liderança de Deus, acostumando-se com a sua voz. Toda ideologia errada e conhecimento equivocado que você tinha sobre Deus começará a dar lugar enquanto Ele começa a ensiná-lo sua palavra e sua presença. Sua resistência espiritual será fortalecida e você poderá se engajar em exercícios espirituais mais produtivos. Acima de tudo, você passa a conhecer Deus melhor. Isso é a medida do crescimento espiritual. Chegar a um conhecimento sólido da pessoa de Deus e enriquecer suas experiências cristãs. Jó foi um homem que foi forçado ao isolamento por Deus para que pudesse aprender mais sobre ele. Durante seus momentos de isolamento, Deus começou a podá-lo de todas as ideologias erradas às quais ele se apegava. Ao final de sua temporada de isolamento, Jó se tornou mais conhecedor de Deus. E seu crescimento não foi apenas espiritual, mas também físico. Da mesma forma, quando Deus o isola, Ele o poda de todos os excessos e ideologias erradas para que você possa crescer em Deus e prosperar também em seus empreendimentos humanos. Quais outras razões fazem Deus isolar os escolhidos? Número 6. Guerra espiritual. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2:4: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar ao seu superior. Uma coisa que deve estar clara para você como escolhido de Deus é que você é um soldado. E como resultado, você não pode sempre estar lá fora fazendo o que quer. Não. Haverá momentos em que você terá que lutar batalhas e ir para a guerra. A temporada de isolamento é quando Deus o prepara para essa batalha. Ele o prepara para a guerra espiritual, edificando sua fé santíssima por meio de orações e intercessões no Espírito. Você não pode sempre comer,
beber ou sair de férias para se divertir como todos os outros. Haverá momentos em que você precisará se retirar para se preparar para os desafios que estão por vir. Isso porque você não deve ser pego de surpresa como parte do exército de Deus. Você não deve começar a aprender como usar as ferramentas e equipamentos de guerra quando a batalha já começou. É por isso que Ele o chama para o lugar de isolamento para jejuar e orar, para que você não seja pego desprevenido. Número 7. Para prepará-lo para uma transição. Deus usa o isolamento para ajudá-lo a transitar para a próxima fase de sua vida. Geralmente, quando Deus quer lançá-lo em uma nova fase da vida, Ele faz você passar pelo isolamento para que você seja equipado com tudo o que precisa para entrar e lidar com as responsabilidades que acompanham essa nova fase. Isso é semelhante ao processo que as cobras passam para trocar de pele. Elas geralmente encontram um lugar seguro para se esconder antes de trocar de pele. A troca de pele faz parte do processo de crescimento de uma cobra. Elas trocam de pele porque ela não se ajusta mais ao corpo. Além disso, esse processo de troca de pele tem outro propósito. Remove os parasitas que poderiam prejudicar a cobra. Amado, quando Deus o leva ao isolamento, pode ser para ajudá-lo a se livrar da pele antiga que não se ajusta mais à nova agenda de Deus para você. Essa pele antiga pode conter comportamentos e mentalidades que são parasitários ao seu crescimento e à sua transformação. Assim, Deus o ajuda a se despir deles no isolamento para que você possa vestir uma nova pele que corresponda à nova fase e responsabilidade que Deus pode estar trazendo para a sua vida. Os anos que José passou na prisão foram momentos de isolamento necessários para ele se livrar da pele de filhinho do papai, para que pudesse vestir a pele de um homem capaz de lidar e gerenciar os assuntos de toda uma nação. Esses momentos de isolamento o ajudaram a se transformar no homem ideal que poderia gerenciar e multiplicar os recursos econômicos do Egito e também preservar o mundo da fome. Não despreze seus momentos de isolamento. Deus está usando-os para levá-lo por um processo de transição para uma nova fase de sua missão. Mas isso não é tudo. Há mais razões pelas quais Deus isola seus escolhidos. Então, continue atento. Número 8. Para a descoberta de sua ordenação única em Deus. Outra razão pela qual Deus o leva ao isolamento é para que você descubra sua ordenação única em Deus. É uma triste realidade que muitos filhos de Deus se perderam no barulho do mundo. Muitos escolhidos estão vivendo uma vida de imitação porque ainda não descobriram sua ordenação única em Deus. No entanto, há um caminho e um propósito para cada homem. Há um chamado para uma grande colheita, mas muitos não estão sendo embaixadores eficazes de Cristo porque não estão caminhando em seus próprios caminhos. Eles não estão posicionados em seus postos. Como resultado, sempre há uma grande colheita, mas poucos trabalhadores no campo. Então, quando Deus o leva ao isolamento, Ele o leva à descoberta de sua ordenação única em Deus. Gálatas 1:13-18 relata que Paulo ficou afastado por 3 anos após sua conversão. Esses foram momentos de isolamento que o levaram a descobrir sua ordenação única em Deus. Assim, ele não hesitou em dizer em Romanos 11:13: "Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo dos gentios, orgulho-me do meu ministério." Ele foi capaz de descobrir a ordenação única de seu apostolado para os gentios, porque passou momentos com Deus no isolamento. Como escolhido de Deus, você será capaz de alcançar essa certeza de seu chamado e ordenação em Deus quando passar tempo de qualidade com Ele em sua temporada de isolamento. Número 9.
para levá-los a segredos e revelações profundas. Outra razão pela qual Deus leva os escolhidos ao isolamento é para revelá-los segredos e revelações profundas que, de outra forma, não estariam disponíveis. Jesus levou Pedro, Tiago e João ao Monte da Transfiguração para que eles pudessem ter um vislumbre da revelação da pessoa de Cristo. Outros discípulos não tiveram acesso a esse segredo profundo, porque não foram com Jesus ao lugar de oração. Assim, às vezes Deus o leva ao isolamento para que você possa participar de seus preciosos segredos. Isso é um privilégio raro, que você nunca deve tomar como algo leve. Isso mostra que Deus confia em você o suficiente para lhe confiar seus segredos mais íntimos. E à medida que você caminha com Ele, começará a ver a relevância das revelações e segredos que Ele compartilhou com você. Número 10. Descanso e renovação de forças. Deus diz em sua palavra que todos os que estão cansados e sobrecarregados devem ir até Ele para encontrar descanso para suas almas. Amado, às vezes Deus o leva à temporada de isolamento para levá-lo ao seu descanso. Você passou seus dias e anos correndo atrás do vento. Você investiu em empreendimentos infrutíferos, foi ferido e danificado emocionalmente e está exausto. A temporada de isolamento é a maneira de Deus de remodelar sua autoimagem. Deus quer que você encontre descanso nele para que não continue se desgastando como um tolo. Ele quer renová-lo e refrescá-lo para que você possa se tornar mais frutífero, alegre e produtivo. E o isolamento é o meio que ele usa para alcançar isso. Oremos. Pai, eu venho humildemente diante de Ti hoje. Obrigado por enviar Tua palavra a mim. Sou grato por ser um dos escolhidos, e é por isso que me levas ao isolamento. Sei que os Teus planos para mim são bons e não maus, para me levar a um fim esperado. Sei que o isolamento é para me moldar e não me destruir. Oro, Senhor, para que Tu abras o meu entendimento à Tua palavra hoje, para que eu possa compreender melhor o motivo específico pelo qual escolhes me isolar do barulho do mundo. Eu recebo a graça de me submeter à Tua vontade e confiar em Ti durante essa temporada de solidão. Peço, Senhor, que me guies por esta temporada de isolamento. Ajuda-me a permanecer íntimo de Ti, para que eu possa Te conhecer melhor. À medida que eu passo tempo contigo em oração e estudo da Tua palavra, que a luz da Tua palavra brilhe sobre mim e ilumine meu coração com Tua verdade, para que eu cresça no conhecimento da Tua verdade. Fortalece os meus joelhos vacilantes e levanta as minhas mãos que estão abatidas. Ajuda-me a descobrir minha ordenação única em Ti, assim como fizeste com o apóstolo Paulo. À medida que passo tempo contigo nesta temporada de isolamento, que todo peso que me impede de transitar para uma nova fase seja removido. À medida que me livro do peso do pecado e da carne, prepara-me para a temporada que está diante de mim. Que eu encontre graça aos Teus olhos, para que eu seja equipado para a missão que está à minha frente. Tudo o que Tu propuseste em Teu coração sobre mim, que este período de isolamento me prepare para o seu cumprimento. Reveste-me com a força para seguir o caminho que me chamaste para cumprir. Prepara minhas mãos para prosperar mesmo enquanto Te contemplo nos meus momentos de isolamento. Faze-me um embaixador digno do Teu reino nestes últimos dias. Ajuda-me a ocupar o meu lugar e cumprir o meu papel como trabalhador na colheita dos últimos dias. Querido Pai, eu entro em Teu descanso hoje. Cura-me de todas as feridas que sofri durante o meu trabalho infrutífero. Renova toda a visão que está se desvanecendo gradualmente e concede-me um renovo na Tua presença. Abre os meus olhos para ver grandes coisas na Tua presença.
Fortalece meu coração desfalecido e ajuda-me a permanecer firme na tua vontade. Edifica a minha fé para que eu esteja preparado para todas as batalhas espirituais que estão por vir. Obrigado por ouvir minhas orações. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Amado, o isolamento nunca é uma maldição. É uma bênção, pois há muitas coisas que você aprenderá quando estiver sozinho. Então, quando Deus o isola, Ele quer edificá-lo em todas as áreas da vida. Ele quer que você se renove e se refine para alcançar o máximo crescimento e produtividade. Embora a dor de ser deixado sozinho por todos os que você ama e estima possa ser insuportável, Deus tem um propósito em mente e Ele está disposto a trazer o ouro em você, mesmo nesta temporada de isolamento, enquanto você coopera com Ele. Se você ainda está assistindo, você faz parte da família cristã. Por causa de você, posso criar mais vídeos e oferecer inspiração bíblica. Obrigado por fazer parte desta família. Espero que você tenha um dia absolutamente lindo. Que Deus te abençoe.